Bom dia, bom dia, bom dia a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui hoje juntos com você para podermos falar da palavra de Deus. A palavra falada começa agora. Hoje, dia 30 de março de 2023. 30 de março de 2023. Já terminamos o mês, estamos terminando, o mês de março. E nós hoje estamos vivendo a quinta semana da Quaresma. Hoje nós leremos o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 a 59. João 8, 51 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem prometeste ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele a que vos disser ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu os conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu pai, e ele viu e alegrou-se. Os judeus então lhes disseram: nem sequer 50 anos tens, e vistes a Abraão? Jesus então respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, Jesus coloca nesta palavra de hoje algo realmente muito forte que faz com que a gente comece a pensar. Aqui existia uma discussão entre os judeus e Jesus. E Jesus estava conversando, ou melhor, falando com eles, tentando explicar quem realmente ele era. E Jesus estava dizendo: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Olha que promessa de Jesus para nós, meus irmãos. Se você guarda a palavra de Jesus, a palavra de Deus, você não vai morrer, não no aspecto físico, mas você viverá eternamente. Essa é a promessa, por isso Jesus morreu ali naquela cruz no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ressuscitar e ter a vida eterna. Todo aquele que guarda a palavra tem a vida eterna, prometeu Jesus ontem na sua palavra. Do mesmo modo, ainda continuando a conversa com os judeus, desta forma Jesus disse que nós não veremos a morte. Os judeus ainda colocaram a respeito de Abraão, mas o Senhor coloca novamente: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Confirma novamente Jesus dizendo que nós não veremos a morte. Quando nós seguimos Jesus, a nossa morte física é doce. A morte lhe será doce. Por quê? Você vai passar pelo estágio da morte sem sentir a morte. Dá para entender isso? Então você já está vivendo e sabe que viverá, mesmo passando por esse estágio físico que todo mundo chama-se de morte. Mas nós não veremos a morte. Aqueles que seguem
Jesus Cristo e seguem sua e guardam sua palavra. Ainda diz aqui, Jesus não glorifica a ele mesmo, mas a glória, se ele glorificar a si mesmo, a glória dele não vale de nada, mas ele glorifica o Pai que está nos céus. Então nós também glorificamos o nosso Pai que está nos céus, porque Jesus glorificou o seu Pai que está nos céus, e assim nós o fazemos. Esta é a gratidão que nós temos que ter ao nosso Deus. Outra coisa bem importante, Jesus diz, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se revela. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Deus em um único desejo, a salvação de todos nós, seres humanos, viventes aqui na Terra, que pecam, que erram, que têm suas limitações. Mas Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, limpa todos nós do nosso pecado, nossos erros e nossas falhas e nos conduz a esta vida eterna que o Senhor nos promete que nós não veremos a morte, é a vida eterna. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã que me ouve agora, se você está com algum problema de pecado, este é o momento, esta é a hora, quando você ouve a palavra e diz, basta. Se volte contra o mundo, mas se abra para Deus, se abra para Jesus. Jesus tem muito para nos dar, que é a vida eterna. Você sabe o que significa a vida eterna? Pensa na palavra vida eterna. Então viveremos assim, enquanto Deus viva, você viverá. Então essa é a promessa para aqueles que fazem todo o possível e o impossível para agradar a Deus aos olhos de Deus. Este programa Palavra Falada tem essa finalidade de nos ajudar a ler a palavra de Deus, compreender e guardar a palavra. Jesus falou ontem, aquele que guarda a minha palavra terá a vida eterna. E hoje ele coloca, aquele que guarda a palavra não verá a morte. Está aí, então, para nós a resposta. Irmãos e irmãs, vamos nessa quaresma olhar para dentro de nós. Como eu disse ontem, nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda aqui na Terra de vida. Mas enquanto vivemos aqui, precisamos realmente modificar a nossa vida, transformar a nossa vida e pedir perdão dos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. O Senhor está querendo nos corrigir e colocar a cada um de nós na trilha da vida eterna. Nós agradecemos a Deus todos os dias pela dádiva divina que nos dá o dom da vida, para podermos, enquanto vivermos aqui, arrependermos e vivermos sua lei, a sua ordem, os seus caminhos. Amados irmãos e irmãs, vamos à nossa oração. Pedir por aqueles também, nesta oração, que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que estão nos orfanatos, aqueles que estão andando pelas ruas, aquele ou aquela que passa por ansiedade, que passa por depressão, que passa por qualquer tipo de angústia. Então, meus queridos, aqui estamos, para neste momento orarmos por todos. Reze comigo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, tentando perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que nós estaremos amanhã aqui, neste mesmo horário, junto com você, aqui no programa Palavra Falada. Desejo a você que você fique na paz.